Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa nona aula, onde hoje iremos abordar, tá, a conjuração baiana e a chegada da família real no Brasil, tá? Chegada da família real, que nós ainda iremos trabalhar em uma outra aula. Nós vamos nela até o processo de independência. A partir da independência, nós vamos trabalhar um outro material, chamado de primeiro reinado, né? Vai até a regência e depois o segundo reinado. Quero logo estar com vocês já discutindo a República Velha. Então nós vamos estar numa revolta que ela fecha as revoltas importantes chamado emancipacionista ou separatista. Está aqui, ó. Emancipacionista ou separatista. Conjuração Baiana, ela é assim, vamos dizer, única. É uma revolta única. É a única revolta no Brasil colônia que consegue envolver todas as camadas sociais. Lembrando daquele simulado, até quem está lá embaixo da camada social, lembra, Brisa? Lá embaixo, os escravos, os negros, até médios comerciantes e a alta, né, da sociedade baiana. Claro, o Bahia está passando por uma situação complicada, né? O golpe de misericórdia foi a canetada da troca da capital que Marquês de Pombal fez. Desde a troca da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, foi ladeira abaixo a Bahia. Ora, o navio não importava lá. Os principais navios que vinham para cá queriam pegar ouro, ele passava direto para o Rio de Janeiro. Então lá ficou o porto principal do Brasil. Lembra que o Marquês de Pombal ele deixou em lei que só poderia ser exportado ouro pelo porto do Rio. Então o porto da Bahia foi quase a falência. E também a sociedade, porque o dinheiro deixou de movimentar. É que nem uma estrada, né, na região norte, né, quem ia para Boa Vista ou quem vai para Porto Velho, as BR, quando vão construindo as pontes, aqueles lugarzinhos, aquelas cidades começam a falir. Porque antigamente o cara parava ali porque tinha uma balsa, aí dormia, aí tinha ali que jantar, tinha uma boate à noite para ele tomar um leite gelado e olhar o pessoal orando ali na boate. Então era a diversão dos caras. Com a ponte ele passa direto. Quando sai o porto principal de Salvador, mais a administração da colônia para o Rio de Janeiro, acabou a Bahia. Então ela vai entrar em colapso. Mas vai ser um movimento que, como eu falei, que vai pegar do escravo livre, o negro livre, gente que tem ofício, por isso tem um nome, né? Vou falar até daqui a pouco, ofício quer dizer profissão, até grandes comerciantes. Quando eu falei ofício e dei um sorriso, é porque a conjuração baiana ela tem um nome justamente devido a um dos ofícios. Ofício quer dizer uma profissão, que eram os caras que faziam roupa. Né? Ainda hoje, né, quando o deputado ganha, o senador, alguém vai ali ver uma roupa para ele. Né? Ele quer usar um paletó novo feito pelo fulano de tal, é o alfaiate. Daí essa revolta também ser chamada Revolta dos Alfaiates. Esse slide eu fiz alguma modificação para poder pegar alguns nomezinhos que ele tem. Então, Conjuração Baiana. Esse daqui, esse que está aparecendo aqui, tá? Ele é o líder dela. Ele era médico, tá? Cipriano Barato. Opa, médico. Ainda hoje, rapaz. O médico não é qualquer um na sociedade. Imagine naquela época. Então tinha médico, tinha um alfaiate, tinha um negro forro, que é livre, e tinha um escravo. Então repara bem como ele usa vários segmentos da sociedade. Vamos ler cada item e fazer a interpretação. Salvador, o que tinha em Salvador? Corrupção, miséria, inflação. Corrupção, né? Para ali troca de informações dos cargos administrativos que ainda tinha. Miséria, porque o porto fechou, porque a maior parte dos órgãos públicos não estão mais lá, que dirigia, que estava ali para dirigir o Brasil. Foi tudo para o Rio. Inflação, porque os produtos começam a ficar mais escassos, então o preço aumenta. O nome também é chamado nas provas de carestia. Maior procura e a menor oferta. Então, dinheiro já não corre e o produto fica mais caro.
Resumindo, tem gente passando e morrendo de fome. Não é força de expressão, não, morrendo mesmo. Vai acontecer um ato aqui de desespero que vai começar a mexer com o pessoal. Foi um saque de carregamento, o saque do carregamento de carne para o general comandante, né? Na verdade, para o quartel-general. E uma carne só para ele, só para a elite comer, né? Então, o que acontece ali, né? Como se fosse hoje, é para lá só, vamos dizer, um leite condensado, uma champanhe, uma picanha, e o cara tá comendo aqui osso, quando tem. E isso causa uma revolta, vai faltar comida para o exército lá. Cartazes incitando o jacobinismo. Jacobinismo é um termo criado no Brasil baseado num dos partidos da época da Revolução Francesa, inclusive é o primeiro que vai governar, chamado jacobinos. O jacobinos, só por curiosidade de vocês, é dele, junto com outro segmento chamado gerondino, que durante a Assembleia Nacional na França, pré-Revolução Francesa, eles propositalmente sentavam sempre num outro canto da Assembleia, lá à esquerda. Eles eram radicais, exigiam coisas que até hoje os governos não gostam, né? O bem-estar social, mas eram radicais, né? Queriam uma república radical, eles eram contra o colonialismo, contra a escravidão, contra a discriminação social e racial, sentava à esquerda. Os mais moderados, Gerundino ficava à direita, né? Porque era também fazendeiro, concordo que haja uma mudança, mas não tanto. A expressão hoje usada na política direita e esquerda foi daí, tá? Desse período pré-Revolução Francesa. E os jacobinos estão no poder e vão panfletar aqui. Então, por exemplo, vai cair direitinho com as ideias deles contra o colonialismo, né? Contra sistemas oligárquicos de poder, só aquele grupo no poder, né? Contra a escravidão, contra a exploração colonial. O ideal jacobino vem para cá e ele vai aparecer em alguns momentos, né? O último momento histórico do jacobinismo no Brasil vai ser na época da posse do quarto presidente da República, chamado Campos Salles. Eles são ligados ao florianismo e vão tentar assassinar ele. Né? E isso vai ser um assunto mais na frente. Então, jacobinismo é um movimento muito usado no Brasil, um termo que é oriundo do partido chamado jacobino francês. Tá? Então, são radicais, são republicanos radicais. Em outra influência, Revolução Francesa. Os ideais jacobinos venceram, inclusive são eles. E como eu digo, como são radicais, é do governo dele que vai vir um governo do terror. A Revolução Francesa tem uma forte influência. Lembra, a Inconfidência Mineira, a influência é a independência dos Estados Unidos e o iluminismo. Aqui tem iluminismo, mas é a Revolução Francesa forte. Então vamos lá? Mineiros, independência dos Estados Unidos, né? Lá da Revolta de Minas, lá Tiradentes, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, é a Revolução Francesa e a independência do Haiti, o segundo país na América a conseguir a independência. Tem um movimento muito parecido, né? Só que lá a presença do escravo na liderança é muito mais forte do que aqui. Mas é uma coisa que espelha. Eles têm ideais parecidos, né? Eles têm ideais republicanos contra a exploração racial, contra a exploração colonial por parte do europeu. Por isso, e quando o Haiti consegue se libertar dos franceses, claro, vai ter repressão, vai ter reviravolta com Napoleão Bonaparte, tentar pegar essa província de volta. Não vai ser assim fácil, não. Os líderes vão morrer, não vai ser da noite para o dia. Mas é o primeiro, né, vamos dizer assim, uma primeira colônia que peita forte, né, da América Central para baixo. E vai aqui influenciar eles. Eles vão enxergar a possibilidade de formar uma república aqui dentro. França acena com interesse em ajudar. Opa, se precisar, estou aqui. Por que a França está querendo ajudar? Porque, na verdade, quem apoia Portugal é a Espanha, que é inimigo deles. E eles são contra essa ideia aí de colônia, né? Lembra que a própria França apoiou os Estados Unidos porque era contra a Inglaterra no período da independência.
Lá é o seguinte, foi alguém contra a França e eles estão do lado. Não importa quem está no poder. Como no Haiti, ele quer dizer o quê? O cara que criou aqui o slide. Ele diz, assim como lá no Haiti, que teve a sua independência, houve saque, fogo no Pelourinho. Fogo no Pelourinho, né? Estavam com fogo no Pelourinho. Pelourinho era aquele tronco onde o escravo era castigado, que era o símbolo do poder local de uma determinada cidade. Ficava numa praça, né? Ou quase sempre à frente de uma igreja, ou nas fazendas afastadas, bem no centro, porque obrigatoriamente todo mundo tinha que ir lá, era um evento. Os livres, mas os escravos tinham que ir lá olhar, olha aí, o que vai acontecer contigo. Era o símbolo da opressão. Então, quando eles tomam o poder, a primeira coisa que eles fazem é tocar fogo no Pelourinho. Era mais ou menos o seguinte, já não há mais as amarras, né? Já não estou mais preso. Livre sou, lembra? Livre sou. Conjuração ou revolta dos alfaiates, revolta dos alfaiates, conjuração dos alfaiates ou conjuração baiana. Então, por favor, lembre sempre que tem mais de um nome. Principal líder, Cipriano Barata, um médico, né? Um médico, Cipriano Barata. Augustinho Gomes, que era um latifundiário. Então, você está observando aí que nós temos líderes fortes, né? Nós não temos aí só o escravo, não. Nós temos aí uma liderança muito forte e quase eles conseguem, tá? Em alguns momentos, a Bahia mesmo vai ter pelo menos 3 momentos que, por muito pouco, ela não consegue a sua independência. Muito pouco. 2 delas, a diferença é curtíssima, 7 anos. Um no período de Dom João VI, outro no período de Dom Pedro. 7 anos, 2 revoltas muito parecidas, tá? Independência de Pernambuco e a Confederação do Equador. Muito parecido. Bem, qual eram as propostas deles? Fim da escravidão, né? É o ideal jacobino. E fim da escravidão, por quê, Rod? Claro, é os escravos que estão lá. E eles também se espelham no Haiti, que é escravo. Diferente da mineira, que o escravo poderia ter ou não a sua liberdade, não estava definida. Haverá logo mais, vamos ver uma revolta em Pernambuco, que essa questão vai ser crucial para o sucesso ou não sucesso. Eles não fecharam um acordo com relação a isso. Não terá sucesso. Livre comércio. Rocha, não entendi o livre comércio. O Brasil estava sob o pacto colonial. Lembra? Se eu quisesse comprar ou vender para o inglês, o navio dele não pode, o do espanhol não pode, o do holandês não pode. Tica para Portugal de lá para cá. Então, a primeira coisa que ele ia fazer, o livre comércio. O porto estaria aberto. Isso só vai ocorrer a partir de 1808, a começar pelo do Rio de Janeiro. Terra e voto para todos. Isso também os jacobinos vão fazer lá. Lá eles vão criar o chamado sufrágio universal. Sufrágio é um voto, universal quer dizer um sufrágio, é uma eleição sem restrição, tá? Para todos da sociedade igualitária, né? E voto para todos. Terra e voto, terra, reforma agrária, voto, a democracia. Se num concurso você vê o termo sufrágio, opa, é eleição. Sufrágio universal sem restrição. E por último, que nem os jacobinos, ideais republicanos bem radicais, por sinal, tá? Bem mesmo forte, né? Lembra que também a questão do negro, eles são bem fortes nisso. Uma vez que a sua base, né, de apoio na revolta são negros. Bem, e aí a gente desembarca na chegada da família real no Brasil. Eu vou dar uma mudança de slide rapidamente, que eu vou fazer uma retrospectiva de como essa família, de como o bloqueio continental, que é o que vai pressionar a família real vir para cá, aconteceu. Depois eu volto um pouquinho lá. Eu vou trabalhar isso só para você dar uma olhada. Ó, a transição para o Império, ele está mostrando aqui. Europa, nós estamos no início do 19, entenda, os anos 1800. A briga aqui pela hegemonia do poder, de novo, Inglaterra e França. Várias. Lá um século antes, eles tiveram uma guerra chamada Guerra de 7 Anos. Brigaram na parte da Ásia, brigaram na América. Foi justamente quando começou essa briga
entre o que é os Estados Unidos e o Canadá, foi devido a isso. Canadá era uma colônia francesa, Estados Unidos inglesa. Eles brigam, né? Na América Central, na Antilhas também teve briga beça. Vamos lá, Força Naval da Marinha. Bem, quem tinha Força Naval? Era a França, né? Aliás, era a Inglaterra. A França até tinha, mas a Inglaterra estava com uma força grande, já tinha ganho algumas guerras. E após uma batalha que eles vão ter aqui, em 1805, a Inglaterra vai, inclusive, ganhar um título de Senhora do Mar. A França de Napoleão Bonaparte era o cara quase imbatível na Terra. Né? É muito comum os apaixonados por Napoleão Bonaparte, realmente foi um grande estrategista. Para o mundo, um demônio, para o francês, foi um grande líder. Ele se baseou muito num outro líder do que vencer a França, que viveu no início do século, governou no final do século VIII e início do século IX, chamado Carlos Magno, o terceiro rei da dinastia carolíngia, que foi coroado no ano de 800. 1000 anos depois, Napoleão vai se coroar igualzinho. Então, Napoleão ele era fissurado em fazer o que Carlos Magno fez 1000 anos antes dele. E uma delas era querer o território que outrora foi do poderoso, né, da dinastia carolíngia do Império Franco. Bem, então na Terra a França era quase imbatível. Vai ter derrotas importantes, né? É mais comum a gente lembrar a derrota que ele teve para os russos, devido ao inverno, muito parecido com o que vai acontecer mais tarde com os alemães na Segunda Guerra, e depois o Waterloo, uma batalha final dele na Terra. Mas era quase imbatível. E só digo mais, só não ganhou da Inglaterra devido ao Canal da Mancha. Bem, não podendo lutar na terra, foram para a água. Para surpresa de Napoleão, que achou que a guerra estava ganha, quem ganha é a Inglaterra. Né? Força dos exércitos napoleônicos era demais na terra. Né? Força naval da marinha era mais da Inglaterra. Resumindo, perde a batalha, volta muito chateado, puto para França e tenta se vingar. O ano é 1805, a batalha Trafalgar. E aí o que ele bola? O que eu vou fazer para prejudicar? No ano seguinte, ele cria o bloqueio continental. Olha como isso tem a ver com o Brasil. O que tem a ver o bloqueio continental? Todos os países que têm os portos nessa área, né, continental europeu, estavam proibidos de comercializar com os ingleses. O que dizia o documento de Napoleão? Se o navio tivesse aqui, ó, aqui na Holanda, né, francês, o inglês não podia sair. Se ele tivesse para entrar, ele não encostava. Se ele encostava, ele não saía. Ele confiscou todos os navios que estavam nessa parte da Europa. E não deixou nenhum. E por que os ingleses queriam estar aqui? Porque era o comércio. Lembra que a Inglaterra está ali no auge, né, da chamada Primeira Revolução Industrial. Ela está produzindo manufatura. Ela precisa vender e comprar matéria-prima. Vou dar o exemplo da época, né? Ela vendia pano, na prova o nome é têxtil, mas ela tinha que estar comprando algodão, ela tinha que estar comprando lã de ovelha, ela tinha que estar comprando minério de ferro, madeira. Então, comercializar. Quando ele fecha, o que ele quer fazer? Arruinar economicamente a Inglaterra. Rocha, isso só foi naquela época? Não, hoje tem, né? Volta e meia aí a ONU reúne e tenta pressionar um país fazendo um bloqueio econômico. Cuba, né, sofre desde dos primeiros meses de 1960. Eles dão um golpe lá em 59 para 60, né? O Fidel Castro, eles têm, o Irã tem, a Rússia já teve várias vezes. É uma maneira que os países têm de pressionar um determinado país a ser flexível. Nos tempos atuais, é permitido passar navios com medicamento, comida. Aqui não passava nada. E tem mais, volto a repetir: todo navio que está no porto ficou confiscado. Napoleão está feliz. Estou acabando, estou arruinando a economia inglesa. Aí chega a informação que tem dois aqui, né? Dessa época quebrado, Fubeca, Portugal e Espanha, que estava com medo de virar as costas para os ingleses. Ora, Rocha, por que eles estavam com medo de virar as costas? Por quê? Porque os ingleses eram os grandes parceiros comerciais deles.
sempre ajudou, sempre socorreu, empréstimo, vendeu, vou usar um termo aqui, vendia fiado, paga depois, com ouro e prata daqui da América, né? O luxo português sempre foi bancado, né, pelos produtos vindos da Inglaterra, evidentemente muito bem pago com ouro daqui, com madeira daqui. Então eles ficaram. D. João VI, que nesse período está administrando Portugal, não era rei, era príncipe regente, a mãe estava com problemas mentais. Eu tenho certeza, né? Esse cara que sempre a história mostrou como meio bobão, não era tão bobão. Ele sabe, a história conta que nenhum rei não dura para sempre. Principalmente quando ele tem tanto inimigo do lado dele, Napoleão Bonaparte. A Europa doida para dar um sarro nele, só esperando uma oportunidade. Mas ele tinha um exército muito fiel. Inclusive, ele é considerado um dos 10 maiores generais do mundo. Mas ele sabia que se ele obedecesse aos ingleses, aos franceses, e em seguida Napoleão caísse, ele ia ficar em sério apuro com os ingleses, que era há séculos parceiro dele. Século quer dizer assim, quase 500 anos de parceria, né? Antes da descoberta, eles já eram parceiros do Brasil. Ora, então o que acontece? A Espanha também. Portugal, como tem uma proteção da Espanha, ele já falou, tá aqui Portugal, já. Esse cara para chegar aqui, meu irmão, ele vai ter que passar por aqui. Tem Alpes, tem tudo, não vai chegar. E Portugal ficou tranquilo. Com toda certeza que para a França chegar aqui, ela teria uma barreira muito grande, uma barreira geográfica, que era a Espanha. Então, Portugal ficou quase que tranquilo. Resolveu desobedecer. E Napoleão já mandou uma tropa para invadir a Espanha. Rapaz, Napoleão era um cara que ele ia na frente do exército. Com Portugal e Espanha, ele nem foi lá, né? Ele desconsiderou. Eu vou comentar aquela invasão lá, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui. Então, o bloqueio continental de 1806. Ele dá um ultimato, Portugal e Espanha não obedecem. E em 1807, quando Portugal assim abre o olho, os franceses estavam chegando na porta de Portugal. Destaque um bom tempo, um ministro, o inglês está ali, bora embora, a gente leva vocês aqui, a boca está quente. Os ingleses estavam oferecendo ajuda para a família real fugir. Fugir para onde? Para o Brasil. Cara, isso nunca aconteceu na história, nem antes nem depois. Eu vou dar um exemplo aqui para você tentar enxergar ludicamente essa história. O que é fugir de Portugal naquela época e vir para o Brasil? É você que mora, digamos, aqui em Manaus ou em São Paulo, capital, e o cara diz que tu tem que morar no interior que não tem luz, que a casa é de chão batido, que não tem um banheiro dentro, e o teu banheiro é dentro do teu quarto, com suíte. Tu tem um ar-condicionado, televisão, a cabo, internet, celular, shopping. Tu vai para um lugar que não tem luz, que não tem banheiro, entendeu? Claro que eles não queriam, pô. Ia lá o ministro, e o ministro lá, olha, o negócio vai esquentar. Dito e feito. Né? A Inglaterra vai mandar uma senhora frota, vai vir tudo de lá. Praticamente toda a alta nobreza vem. Ele vai construir um monte de coisa no que é hoje o Rio de Janeiro, né? Casa da Moeda, Banco do Brasil, imprensa, escolas técnicas, jardim botânico, tudo vem nos navios. E aí você pode imaginar a quantidade. Mas vamos lá. Essa fuga para o Brasil, inesperada, quase pego. Isso aqui, inclusive, é eles desembarcando, depois eles voltando, né? Quem quiser olhar um filme brasileiro que conta isso aí legal, ele começa meio chatinho, né? Meio falando em espanhol, mas eu aconselho, né? Ele é muito dentro da, inclusive esse quadro da chegada e da volta da família real de Debré, eles fazem assim com animado, né? Os artistas mesmo. Então quando você olha, caramba, é o quadro, tá se mexendo. O, a diretora é Carla Camorati, e o nome do filme é Carlota Joaquina. Aconselho, você vai entender muito bem o processo da chegada, o choque, né, cultural dessa elite europeia que pela primeira vez pisa aqui. Uma das consequências da chegada da família real aqui é o fim do bloqueio continental. Tá? Eu vou parar um tiquinho aqui,
Só para você entender uma coisa que eu estava explicando aqui, né? Isso aqui é um quadro deles. Percebe que ela é meio feiosa? Essa é a Carlota Joaquina. Isso é um quadro oficial, quer dizer, então já melhoraram para mandar, né? Esse era bem gordão, bem mais velho a diferença de idade, tá? Enquanto isso aqui era uma mocinha de entre uma menina, uma criança de 10, 11 anos, isso aqui já era um homem feito, quando arranjaram o casamento. Ele nunca tinha visto ela. Casaram-se assim, tá? Mais tarde, um neto dele, Dom Pedro II, vai fazer uma coisa parecida. Muito parecido com isso. Ela era baixa, aqui ele ainda tenta disfarçar com isso, ó. Ela tinha berruga, ela puxava de uma perna, ela tinha pelo no rosto. Mas, meu Deus do céu, danada. A maior parte dos filhos dela, segundo os historiadores, não era nem dele. Desconfio até de Dom Pedro I. Não quiseram fazer DNA para não trazer mais escândalo. Mas ela aqui era danada, principalmente com o chefe da guarda, negros, ela gostava de tudo. Vamos lá. Olha para você entender a fuga dele, por que foi assim inesperada, né? O dilema em relação ao bloqueio continental. Dilema ele quer dizer o seguinte: com quem que eu fico, francês ou inglês? Né? Napoleão Bonaparte ou o rei da Inglaterra? Naquilo ali, naquela indecisão, os navios ingleses estão entrando e saindo, tá? Eu tô com dúvida. E aí a Espanha diz: que dúvida é essa? Tu continua recebendo eles aí. E aí invade. Aí o Dom João VI, príncipe regente, mas na verdade era quem comandava, diz: até chegar aqui, meu irmão, tem a Espanha aí todinha para eles brigarem. O que os portugueses só vão saber alguns anos mais tarde. Tratado de Fontainebleau. Existem vários tratados, tá, com esse nome, porque isso aqui é um nome na cidade francesa. Mas esse tratado desse período é em relação à Espanha e Napoleão Bonaparte. Opção por fugir das tropas de Napoleão. O Tratado de Fontainebleau é, na verdade, o seguinte, tentar explicar para você. A Espanha, né, tendo a consciência da merda que ela tinha feito de não obedecer Napoleão, a consciência da inferioridade militar, né, de 1000 para 1, a diferença era grande, ela praticamente diz: olha, pode entrar, não tem reação. Esses meus parentes portugueses são horríveis. Chegando aqui, a gente ainda vai cuidar. Ela se comprometeu a não reagir à invasão francesa, inclusive dar todo o apoio logístico. Comida para os cavalos, né? Trocar cavalos se for necessário. Toda a tropa, imagina, toda a tropa estaria abastecida, com descanso. Por isso que eles conseguem chegar em Portugal. E Portugal não entende o que aconteceu. Não houve resistência na Espanha. E ainda mais, o próprio trono espanhol vai ser dado para um primo de Napoleão Bonaparte. Para a América, uma das principais consequências disso será o processo de independência das colônias espanholas na América. É mais ou menos assim. Os caras olharam aqui, né? Bolívia, Venezuela, Colômbia, olham, rapaz, Cuba. Esse rei não segurou nem a cadeira dele, vai mandar na gente? Aí começou o processo de independência. E começou o processo de independência justamente porque a Espanha estava sem comando, tá? A Espanha estava sem comando. Então, o Tratado de Fontainebleau é um tratado em que a Espanha se comprometia a não reagir e ainda dar todo o apoio logístico. Por isso as tropas de Napoleão chegou tão rápido às portas de Portugal. Aí chegaram com ele: olha, os caras já estão aí, já vai chegar, né? Daqui umas horas tá aqui, arruma tudo. Né? Conta uma história que a mãe dele, já meio perturbada, olhando aquele corre-corre todo mundo, ela: calma, meu filho, senão os franceses vão acabar achando que nós estamos fugindo. Isso virou uma história cômica até hoje. Aqui ele fala inversão americana, né? Inversão é justamente uma vez o comando antigamente era lá, agora vem para cá. Pisou no Brasil, acabou o pacto colonial. Na verdade, não acabou de boca não, documentado, tá? E vai ser aberto aos portos das nações amigas. Então vamos lá. Tá aqui outra pintura oficial, né? Ser oficial, então imagina, né? O cara já disfarçou a gordura dele. E olha como ele é. Ele é conhecido como Grutão, tá? Esse Dom João VI, da família dos Bragança. A dinastia dele começa ali por volta de 1401, com a volta do 1641,
com o fim da União Ibérica. Quebra do pacto colonial. O que isso implica? Tudo que tem aqui, ó. Mas acaba o seguinte, o Brasil não tem mais o exclusivismo com Portugal, quer dizer, comprar e vender. Quem ficou maluco, feliz com isso? A Inglaterra, ela tem que ter um lugar para levar os produtos. Né? Tu lembra que o produto para vir para o Brasil tinha que ir primeiro para Portugal, agora para Portugal não pode. Não pode porque quem está comandando é os franceses, invadiram. Então agora os navios ingleses podem vir para o Brasil. Entendeu? Produto daqui pode ir para qualquer parte do mundo. Acabou. Olha o ano, 1808. Tira esse 8, tira esse 8. Põe 1800. Tira o 21 agora, de 2021. Põe só 2000. Então, se você imaginar, dos 500 anos que o Brasil tem, arredondando aí, 300 foi sob o Pacto Colonial. 300 foi com exclusivismo comercial com Portugal. 300 anos não podia comprar nem vender para outra nação. Por isso, tantas daquelas revoltas no período colonial. Eles não tinham liberdade comerciais. E era uma das reivindicações lá da Bahia. Lá da revolta dos alfaiates, né? Abertura dos portos. Só assim ia desenvolver. Só que os ingleses não contavam que no momento que ele dá a canetada acabando com o Pacto Colonial, ele permite no Brasil a construção a criação de fábricas para manufatura. Quer dizer, o Brasil vai produzir manufatura. A Inglaterra vai ficar chateada. Poxa, eu te ajudei. Tu vai me dar uma punhalada? E os ingleses sacanas, eles vão funcionar que nem miliciano. Eles vão impor, né? Obrigar que o Dom João VI aceite, mas aceita tem que pagar, uma patrulha para proteger eles. Eles dão navio e trazem uma patrulha militar da Inglaterra, né, uma esquadra de Portugal até o Brasil, com medo dos ingleses podiam atacar. Rapaz, veio até os originais de Luzira, imagina que ele podia ter tomado. Família real todinha no navio. Se eles atacassem ali já era com canhões. Mas ele protegeu e ainda ficou um bom tempo na costa brasileira vigiando para que o Napoleão não mandasse navios para cá. Claro que daqui a pouquinho nós vamos ver que tem um custo, né? É um acordo que vai fazer 2 anos depois da chegada da família. 1810. Então bora lá. Pisou aqui. Olha o Rocha, olha aquela piada com os flamenguistas, mas que não tem dado certo nos últimos anos. O cheirinho, só que o Flamengo tem cheiro de taça, né, no depósito dele. Até o taça, não tem mais nem lugar, né, de tanto taça. Cheirinho da liberdade, tá? É unânime os historiadores, isso está nas provas. Quando a família real pisa no Brasil, começa a desencadear o desejo da independência. Vamos lembrar que ao redor dos nossos vizinhos está todo mundo conseguindo a sua independência, a sua emancipação. E aqui não tem jeito. Tanto é que, olha, do dia, né, do ano, isso aqui é o iníciozinho do ano, eles saem de Portugal no final de 1807 e chega no início do ano de 1808, tá? Se você botar 14 aqui, dá 1822, o ano da independência. Então, do dia que a família real pisou no Brasil para a independência, distam 14 anos. Quer dizer, muito pouco. Então, os historiadores, as provas, sempre comentam isso. A família real chegou no Brasil, começa os trabalhos para a independência. Fim do monopólio comercial, né? Só aquele grupo que pode comprar ou vender, acabou-se. Fim do exclusivismo colonial, só comprar e vender para Portugal. E aqui, o que eu acabei de falar do cheirinho, preparação para a independência do Brasil. É o efeito da chegada, ele acelera. A independência viria cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde. Está todo mundo correndo para a independência. Nós vamos descobrir, no decorrer das aulas, né, por que o Brasil ficou do mesmo jeito, enquanto os demais, a colônia espanhola fragmentou em vários países. Aqui, por alguns momentos, quase que isso ocorre, tá? Vamos lá. Aqui os ingleses não gostam. Olha como é o ano, é logo na chegada. Liberdade para a indústria, não podia. Só quem sonhou com isso foi Marquês de Pombal, aquele que governou de 1750 a 1777. Passou 27 anos. Aquele cara tinha ideias assim maravilhosas para o Brasil. Claro, né, na visão dele português, né, não para o brasileiro.
liberdade industrial para a colônia. Não tinha. Isso os ingleses não vão gostar. Não vão gostar por quê? Porque se o Brasil passa a produzir, principalmente isso, ó, o têxtil, para quem não está entendendo, isso aqui é uma imagem, né, muito usado na Revolução Industrial, em concursos que tem Revolução Industrial, em vestibular. Isso aqui são tubos de linha e as mulheres trabalhando. Porque a mulher, mais barato. É mulher e criança. Então o Brasil vai produzir seu pano. Os ingleses não querem, ele quer que o Brasil compre dele. Choque de interesse com os ingleses. Aí ele fica, pô, aí é sacanagem, né? Você tá me traindo, pô. E os ingleses querem compensação. Vamos lá. E a compensação vem através de uma coisa chamada Tratado de Aliança e Amizade ou Tratado de Comércio e Navegação. Ele é chamado desses dois nomes. Guarda bem, 2 anos depois da chegada da família real. Olha aqui um resumo de um monte de coisa que está nesse tratado que D. João VI está pressionado a assinar e vai assinar. E mais tarde o seu filho, Dom Pedro I, vai ter que ratificar para que a Inglaterra apoie a independência. Eu vou começar sendo mais gritante. Com a abertura dos portos, agora pode vir navio de qualquer parte do mundo para cá. Mas eles pagam uma taxa de 24%. Isso até hoje, o que dá dinheiro. Lembra do Pacto Colonial que tinha para Portugal? Porque pagar para encostar no porto é o que dá muito dinheiro para o governo. Mas se viesse de Portugal, 16, que é o dono daqui. Mas se viesse da Inglaterra, 15. A Inglaterra paga menos do que o dono da terra, que é Portugal. Tem uma questão que é uma nota de jornal dessa época aqui, em que tem muito produtos ingleses, por conta disso. Um pouquinho mais na frente, tá? Mas é por conta disso. Lembra que isso aqui vai continuar ainda, mesmo no Brasil independente? A nota diz o seguinte, foi usado num concurso, numa prova de concurso. Ela dizia o seguinte, eu ando pelos rios de Janeiro, mas com a impressão que eu estou em Londres. Era com relação a isso. Por que quando ele diz que ele está ali andando pelas ruas, mas com a impressão que ele está lá em Londres, na Inglaterra? Porque apesar de que ele está no Brasil, tem mais produto inglês do que produto fabricado aqui. Porque eles entravam mais barato. Então o Brasil está liberado para produzir, mas não conseguia concorrer. É como se fosse o seguinte, eu vou produzir esse controle ou esse celular aqui no Brasil. Mas quando ele chegava o mesmo pronto, chegava mais barato. Quer dizer, o que estava feito aqui não dá, não dá. Isso a gente só vai conseguir ter um pouquinho de mudança lá na metade do segundo reinado. Vai demorar muito. Então os ingleses conseguiram. E olha mais o que eles começam. Eles já querem que Portugal acelere o processo, né, lentamente, mas que já inicie o fim do tráfico negreiro, né, para chegar à libertação dos escravos. Então, olha só a preocupação com os negros, né? Aí eu pergunto, os ingleses, eles já estavam com o espírito humanista, né, de humanidade, né, olhando o negro como ser humano? Era essa a razão que eles queriam o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro? O que vocês acham? Alguém pode compartilhar comigo? Já tinha muita gente na Inglaterra com esse sentimento, né? Repara bem que é o governo inglês que está impondo que o Brasil comece um processo lento para acabar com o tráfico negreiro. E eu pergunto, Brija, eles já tinham esse sentimento assim humanitário naquele período, início do século XIX, Júlio, Mário, Emerson? Tinham? Tinham nada, cara. Ele queria mais é que o negro se lascasse. Ele não queria saber, ele queria sociedade de consumo. Ele queria saber o seguinte, quem vai fazer esse serviço? É negro, branco, amarelo, asiático? Não. Ele quer saber que se aquele cara que vai fazer esse serviço, receba. Porque se receber, ele vai comprar. Se ele vai comprar o produto, a Inglaterra vende. Ele queria sociedade de consumo. Entendeu, Brisa? Então tu entendeu. Não tinha essa preocupação com o negro. Você vê aí ainda hoje na Inglaterra, né? Que um herdeiro casou com uma afro, com um pessoal lá dentro. Como é que vai nascer esse menino? Cabelo chechel. A Inglaterra até hoje não pediu desculpa contra o tráfico negreiro. Então, na verdade, qual era a preocupação? Que houvesse no Brasil uma sociedade de consumo. Se fosse o negro, se fosse o índio, se fosse o asiático, não importa. O que importa é que esse cara que vai trabalhar receba e com esse dinheiro ele compre. Criaram tarifas alfandegárias, chama-se assim, privilégios alfandegários, seria a palavra, tá aqui.
Outro, direito do inglês em manter uma esquadra no litoral. Olha só, o acordo, ele obriga o Brasil a aceitar a proteção. Milícia, o nome disso hoje é milícia. Tu paga, tu é obrigado a pagar para o cara te proteger, né? Comércio, isso é muito comum no Brasil afora, né? Comércio ali, o cara tem que estar pagando para o cara vigiar, senão... O Rio que o fale, né? O Rio de Janeiro, né? Aí a gente vê alguns casos no Marilhério da Vida, né? Presente, em que a luta contra a milícia, isso é antigo. Então, o que ele fez? Aguentou calado, tá? Eu nem quero, não. Se não te bater, eu não bater pra... Vai, então tá, assina aí. Ele assinou dizendo que ia manter as... Era uma maneira da Inglaterra continuar reivindicando privilégios. E, por fim, olha uma coisa inédita, pela primeira vez oficial no Brasil, garantia da liberdade religiosa aos ingleses. Né? Vamos usar outro termo, tolerância religiosa, mas exclusivamente aos ingleses. De repente, um aluno aqui vai dizer, poxa, tem uma aula tua da época das invasões holandesas, em que, né, na época lá do Maurício de Nassau, nós tivemos aqui até a primeira sinagoga, a turma podia escolher a religião numa boa, não tinha problema, mas ali não era oficial. Lembra que o holandês é invasor ali, como se Portugal não fosse, né? Mas ele não está oficial, ele é um invasor. Com Portugal é a primeira vez, e somente para os ingleses. Os ingleses que já tinham feito a sua reforma protestante, né, com o rei Henrique VIII, lá pela metade, a segunda metade do século XVI. Lembrando que a reforma inicia oficialmente no dia 31 de outubro de 1517, né? Lá na Alemanha, quando o cara lá, né, vai colocar lá o Martim Lutero, as 95 teses lá na porta da igreja. A Inglaterra é com o Henrique VIII. Ele vai criar uma igreja muito parecida com a católica, quase a mesma coisa. Chama-se Igreja Anglicana. O que muda muito forte é que o líder é o rei e não o papa. Ainda hoje. Para casar entre os membros nobres, só se for anglicano. Senão, essa americana que casou com o príncipe lá, que saiu essa história toda, ela foi obrigada, né, a sair da religião dela lá e entrar no anglicanismo, senão não casava. Simplesmente não casa. Já teve um rei, que por sinal é o pai dessa rainha que não morre, né? Tem 99 anos. Saiu um filme, né? O Discurso do Rei. Assistam, é real. Que é o Rei Gago. Na verdade, quem era o rei era o irmão dele. Quando o irmão dele tem que assumir como rei, ele renuncia, porque ele estava apaixonado por uma americana que era desquitada. Como os dogmas são parecidos, a anglicana não aceita o desquitado. Então ele preferiu o amor dele do que ser rei. A rainha que não, morre todo mundo, ela não morre, tá lá. E o marido é primo, hein? Ainda são aí, é muito comum isso. Eles eram primos também do rei da Rússia, que era Czar. Olha então esses acordos, muito cuidado, hein? Pode vir os dois nomes, aliança e amizade. Aliança, de amizade não tinha nada, né? Isso era um tratado que isso é uma relação que só um sente alguma satisfação, que eu não vou usar uma palavra aqui. Só um sente uma satisfação maior, né? Uma relação que não é igual para os dois. Só quem perde aqui é o Brasil com Portugal. Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. Mais tarde, 1822, 1824, em 1826, o Brasil vai ser obrigado de novo a ratificar alguns pontos. É quando a Inglaterra oficialmente vai reconhecer a independência do Brasil. Vai custar, né? A independência é em 22. Bem, com a chegada da família real em 1808, em 1817 nós já temos a primeira revolta. Não tem tudo aqui não, né, sobre a revolta, mas eu vou tentar ver algumas, né? Bem, eles querem a independência do Brasil, querem um governo republicano, era assim que estava acontecendo na América. Um sentimento anti-lusitano, quer dizer, um sentimento já contra os portugueses, chateado. Essa revolta também é chamada Revolta dos Padres, porque tem muito padre envolvido. Eu tive, inclusive, onde um deles vai ser morto 7 anos depois, Frei Caneca. Ele está nesse movimento, será anistiado, perdoado 7 anos depois. Em 1924, ele está numa outra revolta. Pera lá, bicho, agora eu te mato.
Ainda hoje tem um local lá onde foi a prisão. Hoje ele serve de visitação em Recife. Eu estive lá. Mas o que mais tem? Por que esses caras vão revoltar? Vamos lá. Primeira coisa, Dom João VI manda para administrar essa província um cara que não era do grupo de lá. Já fico puto. Eles trazem um cara que não é do grupo deles. Tá? Então, por exemplo, ele vai chamar um cara para governar o Amazonas, que é do Rio Grande do Sul, nunca teve aqui, não sabe de nada, não é do grupo daqui, na marra. Ele manda para a Boca do Acre um cara que veio lá, vamos dizer, de uma cidade do Nordeste, que não conhece nada de lá. O cara, pô, por que não escolheu um daqui? Eles não querem. Não querem e vão expulsar o cara. Né? Eles, quando ele no auge do comando, eles vão, eles vão expulsar o cara. Qual vai ser o primeiro problema que eles vão ter aqui? A discussão sobre a manutenção da escravidão. Então lá, o que eles estão revoltados aqui? A cobrança de impostos, que não tem aqui, tá? Cobrança de impostos. Cobrança de impostos por quê, Rocha? Porque a família real veio toda para cá. Chegou aqui, eles têm uma despesa enorme, então tem que tirar de algum lugar. Então, aqui em Pernambuco é uma cidade de muito, vamos dizer, efervescência cultural e reivindicatória. Eles acharam aquilo desleal. Como é que eu tenho que pagar por esses caras? Outra, muitos dos filhos dele, né? Porque no Nordeste muita gente foi obrigado a se alistar. D. João VI vai anexar duas regiões, uma no sul, hoje Uruguai, chamada Cisplatina, tá aqui, depois eu volto para cá. Claro, né? A Espanha ali tá meio largada, então não tem, os ingleses dá até uma força e eles vão anexar. Por muito pouco, o Uruguai era do Brasil, só que eles relaxaram, né? Não fizeram uma efetiva colonização. Por isso eles vão perder mais tarde. Mas eles vão anexar dois lugares. Ele vai anexar o Uruguai e vai anexar a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é fácil, né? Por que ele anexou? Ele anexou em represária a França que anexou Portugal para eles. Então, tu tomou aqui, agora eu vou tomar para cá. Tanto que ele devolve depois para os franceses, quando Napoleão Bonaparte sair do poder e o convênio lá de Viena, né, o Congresso de Viena, vai estabelecer que a Europa deve voltar todas as fronteiras que tinham antes de Napoleão Bonaparte. Portugal ganha de novo o direito ao seu território, a Espanha, e Portugal é obrigado a devolver a Guiana Francesa. Mas repara bem, se hoje já era complicado chegar aqui, né? Ir daqui para cá, tu imagina naquela época. Mandar uma tropa. E ele fez e tomou. Mas com isso ele começa a regimentar soldados aqui. Então o cara tinha que botar um escravo, o filho dele mesmo, o empregado dele. E isso desagrada. Né? É um dos motivos. Então qual é o motivo? Aumento da cobrança de imposto, o sentimento já puto com o português que eles estavam, sendo influenciado pelas independências nos países arredores, o que é hoje Colômbia, Bolívia, Venezuela, Argentina. Eles estão aqui também nessa efervescência querendo pegar esse barco. Então, o imposto, a anexação da Guiana Francesa, em que eles vão ter que obrigatoriamente ceder seus filhos com o exército, a imposição de um chefe administrativo que não era do meio dele, tudo isso. E por trás, né, um apoiozinho. Sempre eles tinham um apoio de alguém ali a favor dele, né? Então, tinha gente aqui na Europa também, desde inglês a francês, disfarçadamente, sempre dando um apoio para eles. Já estamos chegando nos nossos finalmente. No outro momento, eu vou falar para vocês das chamadas realização de Dom João, ou seja, realizações joaninas, né? Isso tudo veio lá, né? Tudo veio nos navios. O cara vai construir da noite para o dia, não bem da noite para o dia, mas vai começar a construir o que não tinha aqui. Desde escolas técnicas eles vão. Banco do Brasil, o Brasil não produzir dinheiro, né? O primeiro banco, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, que mais que eles vão criar aqui? A imprensa régia quer dizer um jornal, Biblioteca Nacional com acervo maluco de livros. Tudo vai ser feito aqui com
Dom João VI, consideradas as realizações dele. Claro, né? O cara está aqui, a família dele está aqui, ele precisa de médico, precisa de engenheiro. Por isso será criado tudo isso aí, tá? Será criado para poder, vamos dizer assim, atender a essa sociedade que está aqui. Agora é importante, Rocha, como é que isso aqui cai em prova de concurso? O cara vai botar dois ou três que ele se conhece e uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, né? Qual daqui não é a realização de Dom João VI? Banco do Brasil, Jardim Botânico e Teatro do Amazonas. Teatro do Amazonas não é. Né? Banco do Brasil, Jardim Botânico e Iluminação a gás. Não, não foi iluminação a gás, não é aí, é depois. Iluminação a eletrão, o bonde. Então tem coisas que aí o aluno tem que saber por eliminação, tá? Por curiosidade, essas palmeiras são eles que trazem quando vêm para cá. E essas palmeiras, né, que é da Ásia, serão chamadas imperiais justamente porque foi eles que trouxeram, né? Tem aqui em Joinville tem uma rua eu conheci em janeiro lá chamada Rua das Palmeiras, é da mesma época. Palmeiras, outro fruto que eles trazem no Rio de Janeiro tem bastante aqui na região norte também, muito apreciada, a jaca. Eles trazem nesse momento. E aqui no Jardim Botânico eles vão botar espécies de várias partes. Nosso da região norte tem a mulateira, né? O escorrega macaco, tem lá também. Tem uma área só da região norte. Aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida dessa chegada da família real no Brasil? Eu vou dar como Por enquanto encerrado. não, mestre. Eu vou dar como encerrado e volto só para ver se tem alguma dúvida, tá ok?